Há um pouco menos de 2 meses atrás, mais de 20 mil itens acervo do Museu Nacional virou pó, virou cinza. Imediatamente, quando isso aconteceu, centenas de anos de estudos, de pesquisadores, etnográficos, pessoas que estavam estreitamente ligadas a essas obras, perderam grande parte da sua vida, do seu trabalho. Infelizmente, a gente sabe que coisas como essa vão continuar acontecendo. Esses artefatos eles podem ser destruídos por conta de vandalismo, por conta de intolerância religiosa, por conta de desastres naturais, por conta de negligência, por conta de uma série de fatores. Quando a gente fala de herança cultural, a gente pensa sempre nesses artefatos, né, nesses objetos. Eu acho, minha visão como artista é tentar olhar para a herança cultural de uma forma diferente, uma forma mais humana. Nesse momento que a gente está aqui sentado, conversando, conhecendo pessoas incríveis, maravilhosas, existem dezenas a centenas de povos originários no Brasil e no mundo, lutando pelo direito de existir, lutando pelo direito de ter a sua língua, continuar com a sua língua, com seus rituais, com as suas culturas, com suas danças. Muitas dessas culturas são extremamente orais, muitas dessas culturas não fazem pirâmides, não montam pirâmides, não constroem estátuas. Elas existem, apenas existem. Bom, eu venho da tecnologia, eu venho da holografia, da arte visual, e eu entendo como artista que esses novos tipos de tecnologias emergentes, elas podem funcionar sim, para nos ajudar, de alguma forma, a contribuir com eles para que alcancem mais pessoas, propaguem mais a sua cultura e, de alguma forma, se protejam. Tá? E para explicar esse contexto de tecnologias emergentes, eu preciso falar sobre hoje, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer logo mais. A gente está passando por uma transição tecnológica, né? A gente está passando da terceira para a quarta transformação tecnológica. O Tesla, há quase 100 anos, mais um pouco de 100 anos atrás, ele previa que iríamos comunicar através de dispositivos sem fio. O Tesla, 1909, falando sobre isso. Ele acertou em cheio. É exatamente isso que se trata a terceira transformação. O advento do telefone sem fio, né, do smartphone, mudou completamente a nossa forma de comunicar, certo? De produzir, de consumir. Acontece que, há 60 anos, a gente vem usando e aprendendo a lidar com máquinas, interagindo com elas, através de telas, de botões, teclados, mouse, dispositivos que, ao nosso ver, não estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A quarta transformação, ela fala exatamente sobre isso, sobre o momento onde a gente começa a ensinar esses computadores, essas máquinas, a entenderem o nosso contexto, a falarem com a gente por voz, aliás, por mensagem de texto, usando nossa língua, nossas expressões, tendo uma personalidade, usando dispositivos como nossos assistentes pessoais, que estão no meio da nossa casa, que fazem compra para a gente, que resolvem coisas, que marcam reuniões. Ou, principalmente, no meu caso, é por isso que eu estou aqui para falar sobre isso, sobre o aspecto de visão. Começaremos a usar dispositivos mais parecidos com óculos e lentes, que vão criar camadas virtuais e mesclar com esse mundo que a gente conhece hoje. Essa tecnologia de entendimento do espaço, entendimento dos contextos, proporcionará coisas como essa, mudar completamente a nossa forma de consumo dentro de casa. Por exemplo, comprando, consumindo, distribuindo assets virtuais. Da mesma forma que a gente é apaixonado por aquele quadro, daquele sofá, sei lá, aqueles itens que a gente fala assim, cara, isso é muito legal, isso é muito incrível, a gente vai começar a consumir isso naturalmente. A gente vai começar a perceber que a gente vai ter algum tipo de afeto por coisas que não existem, que você não pode tocar. Essa tecnologia, ela nasce multiplayer, ela nasce compartilhável. Essa tecnologia, ela é sobre espaço. É sobre estarmos no mesmo lugar, consumindo a mesma experiência.
Se você está achando que é meio estranho, um monte de pessoas com esses óculos grandões e tal, andando, não ache, porque você viu essa cena de uma lente num filme ou numa série com um viés negativo, que a tecnologia é ruim. Quem tem viés somos nós, humanos, são as instituições, são as organizações. Como tecnologista, artista visual, eu imagino, como a gente tem feito, por favor, você pode aumentar o volume agora? Eu imagino uma reunião em casa, colocar o Gilberto Gil para tocar, junto com meus amigos. Um senhor de 70 e poucos anos, em atividade, incrível, produzindo hoje. Ele está aberto a esse novo tipo de abordagem. Um holograma do Gilberto Gil, ele é muito mais do que um holograma. Ele é uma forma de eternizar ele. Eu coloco um viés no aspecto da arte. Quando eu crio uma obra que é impossível no mundo na gravidade, eu posso colocar e instanciar ela em qualquer lugar. Ninguém me permitiu colocar, isso faz parte de uma coleção minha chamada Corpus. Ninguém me permite colocar ela ali, certo? É esse viés que a gente precisa dar, é esse viés que podemos escolher a todo momento quando a gente faz escolha, certo? É o viés da memória. Isso era uma foto de 3 anos, quando eu tinha aniversário de 3 anos. Um dos poucos registros que a gente tem, tipo, sou da década de 80, do final da década de 80, ainda não era tão comum tirar fotos e todas as dificuldades, né? Eu sou obcecado pela memória. Vocês vão entender daqui a pouco sobre isso. Mas sempre quando eu olho essa foto especificamente do meu tio Geraldo, da minha tia Zeneide, que morreu, os dois morreram, eu não tive muito contato com o tio Geraldo, eu fico tentando imaginar o contexto, o resto da cena. Uma foto, ela é traduzida através de um quadro. Mas o que está acontecendo ao redor? As novas tecnologias, elas proporcionam isso. Elas proporcionam você olhar para um outro tipo de perspectiva, certo? Bom, isso não tem nada a ver com tecnologia, isso não tem nada a ver com a realidade virtual, isso não tem nada a ver com a outra. É uma forma de você registrar. Isso sou eu, que eu estou vestindo, com uma lente grande angular, e eu estou na festa de família da minha filha. Na época ela tinha 2 anos, eu estou brincando com ela. Pensa, como que deve ser para ela daqui a 10, 5, 10 anos, 20, 30, olhar ela pequenininha do ponto de vista do pai dela. Para mim, o viés da tecnologia é quando eu venho eternizando momentos com meus avós através de holografia e tentando, de alguma forma, fazer com que meus netos, minha filha, conheçam eles de um outro aspecto, de um outro tipo de olhar. Repara nessa última cena aqui, que eles estão no MASP, né? Isso daqui, né, tipo, interagindo com meu avô de real, tipo, tá querendo arrumar a roupa dele, e são poucas as mídias que proporcionam isso. São poucos os momentos, poucas as tecnologias que conseguem pegar esse lance da expressão, do movimento, do espaço. Meu viés é olhar para isso com aspecto positivo. Da mesma forma que totalmente sem querer, isso foi realmente sem querer. Repara, eu estou aqui, tá? Isso é uma meta da meta, isso é uma meta realidade. Basicamente, sou eu, aqui no palco agora, falando de mim, interagindo comigo mesmo, no outro lado do planeta, na África, assim. Então, repara, eu estou me assistindo... Radical. Deixa eu trocar de vídeo. Eu estou me assistindo como se tivesse um controle remoto na mão, onde eu pudesse passar para frente e voltar. Morena, moreninha. Olha, menina. Saindo de Campos Bay. Indo para Isso é tratar de entender a memória, entender a nossa vida e o nosso... Olha, passar para frente, você pode dar um forward. Olha. Isso é uma forma completamente diferente de experimentar o nosso dia, né? Vamos lá. Bom, eu vejo isso num aspecto positivo, honestamente. Eu não acho freak, mas... Mais bicicleta. Vamos lá.
Quando eu faço quando eu proponho esse tipo de experiência, eu proponho não sabendo o que isso vai dar, né? Eu, como artista e tecnologista, como software developer, eu entendo de verdade que existem como que eu posso dizer, alinhamentos da indústria, né, que fazem você entender esse contexto. O primeiro deles que você precisa para pensar em qualquer tipo de experiência holográfica no ponto de vista da responsabilidade. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 10 anos quando eu consumir aquela mesma holografia dos meus avós, ou as holografias que eu faço da minha filha, ou aquele vídeo 360. Eu não sei que isso vai... Eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, não sou antropólogo, eu sou um artista, certo? Mas eu sei que experiências holográficas atuam na mesma parte do cérebro que experiências da real realidade, onde você toca, onde você sente. Isso pode te levar para lugares muito incríveis, mas para lugares extremamente pesados. Você pode realmente criar traumas, infelizmente, nas pessoas. O meu viés sobre herança é poder participar de uma residência artística no Xingu e propor formas de criar arte que sejam mais semelhantes e mais parecidas com as formas que o próprio povo já exerce, através de escaneamento. É como se eu estivesse tirando uma fotografia em 3 dimensões daquele momento. Imagina o pai dela, da Jussara, daqui a 10 anos, podendo ver a filha dela com 3 anos de idade. Imagina poder criar, a partir dessas holografias, desses escaneamentos, obras de arte completamente lúdicas. Isso é uma instalação que eu chamo de Otohongo, que significa guerreiro, né, em Caribe, que é a língua dos cuicurus. Né? Quando eles se pintam de genipapo bom, aquela vermelha lá que eu esqueci, mas quando eles começam a guerrear. Tive a liberdade de construir e recriar, através de dioramas, completamente em realidade virtual e nuvem de pontos, a mistura entre o cotidiano, que é belo, a mistura entre o dia a dia deles, que é Você pode aumentar um pouquinho só? Que é a pesca, é a subsistência, é o ir para a roça, e colocar numa experiência completamente imersiva em realidade virtual. Quando eles experimentaram isso, depois que ficou pronta a experiência, eles se encantaram, eles perceberam que o jeito de contar a história deles não é apenas num quadro, mas de forma espacial, completamente espacial, completamente... As danças são em roda, certo? Isso foi um trabalho que a gente fez no ano passado, né? Esse trabalho mais é arte. Esse ano a gente voltou novamente com um outro viés. A gente construiu um estúdio de chroma key no meio do Alto Xingu, para que a gente pudesse captar, fazer vídeos volumétricos, de forma que a gente pudesse eternizar cada micromomento desse. Desde coisas muito simples, como o Salu levantando um peso, porque lá eles malham também, como dança das cabaças. Podemos utilizar, isso não foi lá em Xingu, mas a gente pode usar instrumentos como esse, como roupas que você possa vestir e capturar os movimentos dele, para eternizar as danças, as lutas, a forma de lidar, a forma de fazer mandioca, a forma de preparar. Como essa holografia, todo o trabalho de 2018 ele vai ser apresentado no Harman Museum, que é um museu do sul de Londres, onde a gente vai montar uma experiência completamente holográfica durante 3 dias, como projeto conceito e tal, né, projeto piloto. Mas isso foi 16 minutos do Orlando sendo arranhado por uma arranhadeira, que é dente de peixe-piranha, para ficar mais forte. Eles fazem isso desde os 3 anos de idade. Então, de alguma forma, quando você produz holograficamente esses assets,
né, essas formas de contar, você não está colocando um viés. A gente não colocou viés nenhum. A gente apenas registrou. E mais do que isso, quando essas holografias ficarem prontas, elas não necessariamente vai ser nós que invadiremos os lugares deles no meio do Xingu, sabe? Do tipo, é um pouco diferente da realidade virtual, a holografia. Potencializa eles estarem gigantes na Praça 15, eles poder serem parte de uma experiência dentro do Tate Modern, como resistência. Quando você personaliza, quando você cria esse tipo de objeto, quando você cria esse tipo de registro, você potencializa eles irem até os lugares, certo? E, de alguma forma, se a gente pode contribuir cada vez mais que os povos originários, seja em qualquer lugar do mundo, tenham mais voz, sejam mais políticos, sejam mais presentes, e se a gente achar, e se eles acharem que essas tecnologias elas podem facilitar isso, a gente vai continuar, com certeza, produzindo isso para todo sempre com o maior prazer. Obrigado.